Pronto, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje damos sequência ao tema de regulamento oficial. Na primeira aula sobre este tema falamos bastante sobre algumas questões muito importantes do regulamento do xadrez, das chamadas leis da FIDE, né? Inclusive até comentamos algumas situações de torneios, típicos erros que acontecem, né? Inclusive, eu até gostaria, para iniciar a aula de hoje, fazer, digamos assim, rapidamente, um resumo, um repasso daqueles temas mais importantes que foram vistos na primeira aula deste módulo de regulamento oficial, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria que vocês respondam, mas evitemos falar ao mesmo tempo, ok? Muito bem. Uma questão que costuma dar muitos problemas nos torneios está relacionada com o lance ilegal. Então, eu pergunto para vocês: quando deve se considerar concretizado um movimento ilegal? Alguém sabe? Lembra a resposta? Depois que aciona o relógio? Isso, exatamente, muito bem. Isso parece muito simples, mas eu vi muitos problemas por causa justamente dessa questão. Tanto em torneios escolares como em torneios, digamos, profissionais, tá? Valendo premiação em dinheiro, valendo rating FIDE. Muitas vezes só um dos jogadores realiza uma jogada impossível, digamos, por exemplo, mexe a torre na diagonal, e o adversário acusa rapidamente. Mas aquele jogador ainda não acionou tempo. Portanto, o lance ilegal não foi concretizado. O jogador estaria obrigado a mexer a torre, pois peça tocada, peça mexida, mas o lance ilegal não foi concretizado, tá? Portanto, quando nosso adversário está realizando um movimento ilegal, temos que aguardar até o momento que ele aciona o tempo, ok? Aí, obviamente, paramos o tempo, eh, podemos apertar o botão do pause e chamamos o árbitro, acusamos o lance ilegal, tá? Mas um erro muito comum seria antes do oponente acionar o tempo, eh, acabar reclamando, né? Então, isso aí costuma dar muito problema, né? Professor, Sim, é, aconteceu na fase regional há poucos dias, uma situação, o menino tocou na dama, levantou o peão para capturar, observou que a dama estava atacada, não poderia proteger, devolveu o peão, voltou o lance da dama, e fez outro lance com essa peça e tocou no relógio. Nesse caso, peça tocada, peça jogada, teve a captura do peão, ele teria que voltar ao lance e capturar o peão, certo? exato, pois ele tocou peão que poderia capturar, correto? Isso, como É, lance legal, né? É isso, sim. né? Tá. A É, arbitragem, a arbitragem errou e depois admitiu o erro. Enfim, que já tinha passado um pouco a rodada e ficou por isso mesmo. Só que eu expliquei para o meu aluno que seria um lance ilegal, porque a dama, no caso, se eu toco no peão para capturar, então eu já tive a intenção da captura, né? Então eu teria que finalizar capturando esse peão e deixando a dama no local do peão. claro, exatamente, porque a questão é a seguinte: eu acredito que a melhor frase para resumir isso seria a seguinte: talvez vocês consigam criar uma frase melhor. Se vocês conseguem isso, me avisem, porque eu acredito que parece um tema fácil, mas dá muita confusão. Nestes 30 anos que eu jogo xadrez, deve ser o tema que mais confusão provoca.
Para mim, a melhor frase é a seguinte: lance legal, movimento legal, se concretiza quando o jogador solta a peça. Sim? Mexeu a dama, soltou, percebeu que é a maior capivara da história, que vai perder a dama. Sendo um movimento legal, não teria como voltar. Portanto, movimento legal se concretiza quando o jogador solta a peça. Movimento ilegal se concretiza quando o jogador aciona o tempo. Para mim, essa é a frase que melhor resume essa questão. Movimento legal se concretiza quando o jogador solta a peça. Movimento ilegal se concretiza quando o jogador aciona o tempo. Para mim seria a melhor frase, assim, para tentar explicar, né? Porque realmente dá muita confusão. É incrível, é incrível. E tem jogadores que eles são muito ansiosos, que tipo, o adversário está fazendo movimento ilegal e acusa imediatamente. E o adversário ainda, tipo, não soltou a peça, não acionou o tempo. O Carlos Alberto aqui levantou a mão. Pode falar, meu amigo. Mestre, uma pergunta, ixi, não está aparecendo a câmera, uma pergunta. Num torneio de rápida, se faz várias vezes o mesmo movimento e teoricamente empata, como que fica? Por que que aconteceu? Ontem eu jogamos um torneio, não aconteceu comigo. Mas como eu dou aula para cego, eu trato os cegos como se fossem meus filhinhos. E tinha um deficiente visual jogando. Um menininho que vai disputar o brasileiro que dava gosto olhar. O menino foi um show. O menino fez 4 em 7, jogando contra quem vê. Mas o que aconteceu? Os jogadores, alguns, começaram a ficar fazendo o mesmo movimento, entendeu? E voltava, e voltava, para ele perdendo tempo. Era nocaute, o ritmo. Lá, 12, 10, o dele era 12 minutos com 10 segundos de acréscimo. É que, sendo com acréscimo, não dá para fazer nada, viu? Não? Infelizmente, Ah, tá infelizmente. bom, só. É porque o que acontece quando o ritmo for nocaute, dá justamente para reclamar com menos de 2 minutos. Quando estamos com menos de 2 minutos, sendo nocaute, ou seja, o chamado final acelerado, onde não temos acréscimo, dá para solicitar empate para o árbitro, argumentando que o adversário não está fazendo, digamos, esforço para ganhar posição, apenas para tentar derrubar a seta, para ganhar no tempo, né? Mas hoje em dia, com acréscimo, essa reclamação não é permitida quando temos acréscimo a cada lance, né? Infelizmente, inclusive, isso acontece muito em partidas blitz, de 3+2. Tipo, um jogador está jogando com acréscimo, digamos, com 1, 2, 3 segundos, e o adversário joga qualquer lance, apenas para tentar ganhar no tempo. Então acaba sendo uma situação normal, que o ritmo da partida, com tão poucos segundos de acréscimo, possibilita isso, digamos. Eu acredito que nessas situações, o jogador tem que fazer a mesma coisa, digamos, no sentido de pensa algum lance que dê para repetir e jogar várias vezes, né? Tipo, toque a 7, toque a 8, toque a 7, toque a 8, sabe? Tipo, faz a mesma coisa para tentar justamente acrescentar mais tempo e poder pensar mais um pouquinho, né? Tipo, faz vários lances repetitivos, faz vários lances da forma mais rápida possível para tentar juntar um pouco mais de tempo e aí parar para pensar, né? Seria, Tá bom. seria um pouco a ideia, mas infelizmente, assim, pelo regulamento, não dá para fazer nada nessa situação, né? Infelizmente, né? Valeu, mestre. Obrigado. É, essa Isso me situação lembra aí. um torneio que eu enfrentei um jogador cego. Tava indo muito bem, mas infelizmente o tempo dele estava caindo. Eu joguei com tudo. Eu não enrolei ele, mas ele não estava conseguindo fazer o tempo vingar, porque ele era cego e tinha dificuldade, claro. Só que ele começou com acho que 15 minutos a mais. Eu cheguei a falar pro árbitro: será que dá para dar mais tempo pra ele dele? Não, ele já tem um tempo a mais que é o certo.
Daí eu agradeci pela honra de enfrentar ele, porque ele estava jogando muito bem, mas infelizmente ele perdeu por tempo. Ele ia me vencer se tivesse mais tempo, era um excelente jogador. Acho que era um senhor de 50 e poucos anos e jogava muito. O que ele não tinha de olhos, tinha de vista de xadrez. Ele via de outra forma. Infelizmente, não rápido o suficiente no tabuleiro. É, realmente o xadrez é muito democrático, né? No sentido que pessoas de qualquer idade conseguem jogar, inclusive deficientes físicos, deficientes visuais, mas obviamente quem for deficiente físico não consegue, digamos, jogar 100% nas mesmas condições, eh, mas assim. É uma questão difícil, né? Mas eu acredito que o lado positivo é que o xadrez propicia isso, né? Que outros esportes, outros jogos não dão essa possibilidade, né? Pelo menos no xadrez, o deficiente visual ou o deficiente físico, alguém com alguma deficiência física, consegue jogar praticamente nas mesmas condições que uma pessoa que não tenha essas dificuldades, né? É, mas, enfim, claro, existem essas questões. Infelizmente, o regulamento não dá para fazer nada pela questão do regulamento, digamos, né? Eu também já vi situações que são bastante absurdas, mas às vezes tem questões que o regulamento não consegue resolver, né? Eh, Talvez a questão seja essa, digamos, né? Tá, mais uma questão aqui para fazer um teste e repassar algumas questões importantes que vimos na primeira aula. Vamos supor a seguinte situação: uma partida de xadrez clássico, sim? É, o jogador realiza um movimento, mas ele não tinha notado o seu último lance. Está correto ou está cometendo algum tipo de irregularidade? Ele tem que anotar, se não me engano, depois que realizar, não é? Ele vai ter que anotar os dois lances. Mas a regra fala mais ou menos o seguinte, que para jogar o lance, temos que estar com o último movimento anotado. Ah, não me lembrava disso. Ok. Exato. Então, por exemplo, vamos supor, estamos jogando uma partida, tá? Xadrez clássico, onde sabemos, resulta obrigatório anotar a partida toda. Isso, claro, desde que tiver acréscimo. Mas hoje em dia todos os torneios de xadrez clássico têm acréscimo, né? O ritmo mais comum seria 90 mais 30. Então vamos supor o seguinte: eu estou jogando de brancas, aí eu jogo E4 e não anoto o meu lance. O meu oponente responde C5. Eu não anotei o meu lance, que foi E4, e jogo cavalo F3. Tá errado. Ou seja, para jogar cavalo F3, eu devia ter anotado o meu último movimento. Então, aí, digamos, podemos resumir com a seguinte frase: que podemos efetuar o nosso movimento desde que o último lance que jogamos tenha sido anotado na planilha. Será que essa frase ficou, digamos assim, deu para esclarecer melhor? Porque às vezes a forma como transmitimos as frases de cada regra pode provocar certa confusão, né? Mas resumindo, eh, para realizar o lance no tabuleiro, o jogador deve estar com o seu último lance anotado na planilha. Claro, não seria algo tão grave, mas quando estamos no apuro de tempo, o jogador fazendo isso algumas vezes, ele acaba realmente prejudicando o seu oponente e acaba ganhando tempo, acaba, digamos, conseguindo jogar mais rápido, correto? Então, nesse tipo de situações é importante pausar o tempo e chamar o árbitro e falar que o nosso adversário não está anotando os movimentos corretamente, que o nosso adversário está jogando sem ter anotado o seu último lance, né? E o árbitro, aí na verdade chegamos numa situação onde o árbitro ele poderia, digamos, escolher a punição, porque trata-se de uma situação que o árbitro poderia avaliar realmente como punir essa, digamos assim, irregularidade.
Porque se foi na abertura, quando ambos os lados estão com 90 minutos para pensar, tá, realmente não causou tanto, digamos assim, problema para o seu oponente. Agora, fazer isso várias vezes quando o adversário está com poucos segundos, tá, digamos, fazendo uma malandragem que pode, obviamente, interferir de forma injusta no resultado da partida, né? Tá, mais uma questão, porque, claro, obviamente, aprender as regras do xadrez serve tanto para arbitragem, mas também para organizar competições. Então, vamos supor que vocês estão organizando um torneio com os seus alunos. São nove pessoas, 9 alunos. E aí, o mais fácil seria organizar o torneio no sistema Shurin, que é o chamado Shurin, né? O todos contra todos. Quantas rodadas seriam? São 9 jogadores, 9 participantes. Todos contra todos, teríamos quantas rodadas? 9. Muito bem, 9, claro. Por qual motivo? Todos irão jogar 8 partidas, porém, sendo número ímpar, todos irão ficar de bye em alguma rodada. Portanto, seriam 9 rodadas, né? Agora, se fossem oito participantes, seriam quantas rodadas? 7. 7, claro, porque ninguém fica de bye, correto? E se fossem 7, se fossem 7 jogadores, quantas 7. rodadas seriam? Seriam 7 também. Isso. Tá, muito bem, muito bem. Tá, me parece que essas, talvez as questões assim mais importantes, digamos, que vimos na primeira aula. Mas vamos fazer o seguinte agora. Estarei aqui compartilhando justamente o regulamento aqui, as leis de xadrez da FIDE, né? Estou com um problema aqui para compartilhar a tela, mas isso aqui será resolvido rapidamente. Tá, pronto. Agora acho que vai dar certo. Muito bem. Estão vendo aqui a tela do meu computador, correto? Acredito que todos estão vendo, né? Se alguém puder responder, agradeço, mas acredito que Estou todos estão. vendo sim, Leandro, estou vendo Agora está sim. aparecendo. Agora Legal, apareceu. legal, legal. Tá, muito bem. Então, essas aqui são as leis atuais do xadrez, que estão em vigor desde o ano passado, né? 2023. Tá, temos o prefácio aqui, e me parece que a primeira frase resulta muito instrutiva e importante. As leis de xadrez não conseguem abranger todas as situações possíveis que podem surgir durante uma partida, porque muitas vezes realmente acontecem situações inusitadas e alguém poderia argumentar que aquilo não consta no regulamento do xadrez, no regulamento oficial. Mas, obviamente, nenhum regulamento, nenhuma lei, seja sobre o xadrez ou sobre qualquer outra coisa, poderia abranger todas as possíveis situações, pois trata-se de algo infinito. Sim, a quantidade de situações que podem surgir são infinitas. Obviamente, um regulamento não consegue retratar todas. Por isso é importante conhecer, digamos, padrões, ou seja, saber como árbitro, como organizador, como devemos agir em situações semelhantes, pois alguma situação similar devemos encontrar no regulamento, né? Então, o prefácio continua falando o seguinte: nos casos que não estejam precisamente regulamentados por um artigo das leis, deve ser possível
tomar uma decisão correta estudando situações análogas que estejam nas leis. É mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Tá, por isso os árbitros precisam ser competentes, bom senso e absoluta objetividade, né? Inclusive isso automaticamente veio na minha cabeça um campeonato brasileiro sub-20 que uma das pessoas na equipe de arbitragem eh, era irmão de um dos jogadores que estava definindo título na última rodada. Portanto, obviamente aparece uma situação onde aquele árbitro não deveria interferir na partida desse jogador, por se tratar do seu irmão. Obviamente existe um conflito de interesses, digamos, uma relação sentimental. E caso surgisse algum problema naquela partida, um outro árbitro deveria atuar nessa situação, correto? Mas aquele árbitro teve a brilhante ideia de colocar nas redes sociais: boa sorte, meu irmão, sucesso, sendo que ele era um dos árbitros do torneio. Obviamente isso aí pegou muito mal. É, Devemos tomar cuidado com esse tipo de situações. Não nunca podemos esquecer que quando estamos atuando como árbitros, estamos sendo juízes. Temos que avaliar as situações de forma justa, de forma objetiva, e diante de qualquer problema, como por exemplo a reclamação de um dos jogadores, devemos ouvir ambas as partes. Sim, devemos ser o mais, digamos, imparcial possível. Temos que ouvir ambas as partes envolvidas na confusão, digamos, no problema que surgiu, e tomar a decisão de acordo com aquilo que podemos de fato provar, correto? Porque muitas vezes ouvimos uma versão de um dos jogadores e a versão do oponente é completamente diferente. Mas não podemos, digamos, acabar decidindo a favor de um dos lados se não temos uma prova, digamos, que comprove aquele argumento. É a típica situação que um jogador acusa o adversário de ter tocado uma peça e mexido outra. Mas aquele jogador que está sendo acusado fala: não, eu não toquei. Ou eu pedi licença, eu estava apenas arrumando as peças. Se o árbitro não viu a situação, acaba sendo a palavra de um jogador contra outro. Não dá para se posicionar a favor de um jogador. Ah, esse jogador aqui é o meu aluno, é o meu irmão, é o meu amigo, então ele deve estar falando a verdade. Não. Ou seja, temos que ser, digamos, profissionais nesse tipo de situações. Correto? Devemos ser objetivos, devemos considerar ambas as partes da mesma forma e tomar uma decisão realmente justa, né? Tá. Aqui a primeira parte das leis da FIDE falam sobre as regras fundamentais do xadrez, como, por exemplo, o movimento de cada peça, né? Assim como também as regras do checkmate, o afogado. Acredito que isso aqui é bastante tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, obviamente, pode perguntar. Mas isso aqui é bem tranquilo. Inclusive aqui no regulamento aparece aqui o tabuleiro com as coordenadas aqui de cada casa do tabuleiro, né? Antigamente era diferente, faz uns 30 anos mais ou menos que utilizamos a atual forma de anotar os lances, né? Muito bem. Prosseguindo aqui, artigo 3º, movimento das peças. Aqui explica o bispo, a torre. Tá, isso aqui é bem tranquilo, mas esta parte do regulamento também resulta útil quando estamos ensinando a alguém a jogar xadrez, né? Então, isso aqui pode ser muito instrutivo para isso. Eu acredito que está muito bem explicado, tá? Tá. Isso aqui pode ser importante, né? Um lance
é ilegal, ou seja, um lance considera-se ilegal quando não atende os requisitos relevantes dos artigos 3.1 a 3.9, que o artigo 3º fala sobre a movimentação das peças. Tá, mas mais à frente veremos que o lance ilegal está concretizado quando o jogador aciona o tempo, ok? Inclusive, ó, dá para rapidamente ver aonde consta isso, para completar essa questão, né? Aqui, ó, 7.5.1. A frase aqui parece muito instrutiva, né? Um lance ilegal está completado assim que o jogador acionar o seu relógio, né? Fácil, né? Não dá lugar a dúvidas, digamos, né? Tá, voltemos aqui para seguir a ordem do regulamento, para que fique tudo bem claro, né? Pelo menos uma vez na vida, ler o regulamento do xadrez ou prestar atenção nos principais artigos. Eu confesso que muito jogador, e até me parece que muito árbitro, não prestou muita atenção na hora de ler o regulamento. Inclusive, eu mesmo, algumas vezes, tive que pegar o regulamento e ler com calma, né? Sempre é melhor ter certeza das coisas, especialmente quando estamos arbitrando. Pode falar, Luiz Felipe, você levantou a mão, né? Isso, eu vi logo depois do que o senhor falou a respeito de identificação do lance irregular, fala que a partida deve ser retornada para a posição onde o lance aconteceu. E se não tiver como saber disso, qual que é a conduta nesse caso? Ah, Tem boa aí pergunta. fórmula? Temos que retornar até a última posição, digamos, legal identificada. Temos que retornar até o momento que o último movimento legal da partida, digamos, né? Inclusive, estaria relacionado com isso aqui, né? Em que diz o seguinte: uma posição é ilegal quando não pode ser alcançada por qualquer série de lances legais. Então, vamos supor que estamos em uma partida xadrez blitz e ambos os reis estão em xeque. Obviamente, trata-se de uma posição ilegal, né? Correto? Então, o que acontece nessa situação? Vamos supor que os jogadores não conseguem reconstruir, não conseguem voltar para trás. Tá, alguma posição legal da partida devem lembrar, né? Ou pelo menos reproduzindo desde o início até o momento de uma posição legal. E a partir daí continuar. Estou dando o exemplo de um torneio Blitz. Se Eu já fosse um vi. torneio. Eu já Se vi fosse um. tal capivaragem. É horrível. Não, esse tipo de coisas acontece. Às vezes lemos o regulamento e pensamos, ah, não, isso aqui não iria acontecer. Acontece, acontece. Inclusive, eu sempre digo que os torneios mais difíceis de arbitrar são justamente os torneios escolares, os torneios de criança. Arbitrar candidatos à Copa do Mundo é muito mais fácil, pois a chance de dar algum problema, obviamente, é bem menor, né? E torneios escolares, estamos falando de crianças que estão aprendendo, às vezes não aprenderam direito às regras, às vezes os pais pensam que a arbitragem está injustiçando os filhos, né? Dá um monte de confusão que acaba sendo inimaginável, né? Enquanto numa Copa do Mundo é muito raro que surja algum problema, né? Especialmente, claro, em partidas clássicas, obviamente é muito mais difícil, pois as partidas estão sendo anotadas. Inclusive, hoje em dia, talvez a partida esteja sendo transmitida para o mundo todo, né? Então, claro, é muito mais difícil que acabe ocorrendo algum problema. Inclusive, o último torneio que eu participei, que foi justamente no Brasil, semana retrasada, foi um torneio fechado em Joaçaba, no interior de Santa Catarina. Todas as partidas estavam sendo transmitidas, né? Não deu nenhum problema, foi tudo tranquilo. Agora, um torneio escolar com 500 crianças, né? E alguns pais que ficam sempre perturbando a arbitragem, acaba sendo muito difícil. Para mim, os melhores árbitros são os árbitros bons nos torneios escolares, né? Tá, prosseguindo aqui, então. Artigo. Leandro,
transmissão do torneio, tua vida vai entrar na torcida, tá na corrente dos hermanos. Tá, desculpa, Reinaldo, eu não consegui ouvir direito o que você disse. Quando tiver transmissão do torneio que tu estiveres participando, vai entrar na corrente do hermano aí, a tua torcida vai te vibrar junto. Mesma Tá distância. tá bom. Na próxima eu mando o link aí Valeu, valeu. no grupo. Obrigado aí. E vocês também, quando vocês estejam participando, jogando ou arbitrando algum torneio, mandem no grupo qualquer dúvida, qualquer experiência que vocês tiveram, serve também. O ideal, inclusive, seria isso, aprender com os exemplos, com os erros de outras situações, de outras pessoas, para não sofrer os erros em carne própria, né? Tanto quando estamos jogando como também quando estamos arbitrando, tá? Muito bem. Artigo 4º. O ato de mover as peças. Cada lance deve ser jogado com apenas uma das mãos. Isso aqui vocês sabem, é muito importante, tá? Especialmente em partidas de blitz ou quando o jogador está no apuro de tempo, acaba sendo bastante comum o jogador mexer utilizando ambas as mãos. Por exemplo, no momento de uma promoção, ou joga com uma mão e aciona com a outra. Então, aqui fica bem claro. 4.1. Cada lance deve ser jogado com apenas uma das mãos. Ok? Tá, aqui. Leandro, eu esqueci. Que lado fica o relógio que é de quem tem a branca e tem a preta no início? Então, normalmente coloca-se à direita das pretas, né? Mas não seria algo obrigatório, ou seja, o árbitro poderia mudar isso por algum motivo, né? Porque se for destro, tudo bem. Se for canhoto, né? Tem que botar à esquerda, né? Sim, mas normalmente o árbitro vai colocar tudo à direita das pretas. Mas às vezes pode acontecer que por alguma situação, sei lá, alguma solicitação dos jogadores, algum motivo desses, o árbitro acabe decidindo mudar isso. Mas digamos que o padrão, o mais comum, é colocar sempre à direita das pretas, né? Mas assim, não seria algo obrigatório, né? Trata-se de uma tradição do xadrez, não seria uma questão do regulamento, né? Isso aqui é importante, ó. Apenas o jogador que está com a sua vez de jogar pode ajustar uma ou mais peças em suas casas, desde que antes manifeste sua intenção. Por exemplo, dizendo, eu arrumo, eu ajusto. Eu recomendo muito, especialmente aos meus alunos que são criancinhas, que quando eles queiram ajustar alguma peça, que eles falem bem alto, eu arrumo, Shaduvi, com licença, ou qualquer frase semelhante, e que eles façam isso com ambas as mãos, ajustando várias peças. Por qual motivo? Justamente para não dar lugar a nenhum tipo de dúvida, pois quando o jogador arruma apenas uma peça, acaba abrindo a possibilidade do oponente não ter ouvido e acabar reclamando. Não, mas você tocou com a intenção de jogar. Enquanto que, se o jogador está arrumando várias peças com ambas as mãos, resulta óbvio que ele está ajustando, está arrumando as peças e não está com a intenção de jogar. Então, eu recomendo isso muito, muito mesmo para os meus alunos que são crianças, que quando eles pretendam ajustar as peças, sempre na sua vez de jogar, nunca na vez do oponente, aqui a regra esclarece isso muito bem, e para não provocar dúvidas, falar bem alto, com licença, vou ajustar as peças, utilizar ambas as mãos e ajustar várias peças, sim?
Porque para evitar, sempre é melhor se antecipar ao erro, né? O xadrez ensina isso. Precisamos ser profiláticos, precisamos utilizar o pensamento preventivo. E como árbitros também. É por isso, muitas vezes, o árbitro precisa esse pensamento profilático, digamos, né? Vocês estão arbitrando um torneio com muitos jogadores. Se tiver um jogador apurado no tempo, porque ficou pensando demais no decorrer da partida e for o único jogador que está com poucos minutos, tentem se aproximar daquela mesa. É mais provável que naquela mesa dê alguma confusão, tá? Bom, continuando aqui. Aqui a situação que, que hoje a professora Wanda comentou, né? Salvo engano, a situação aparece aqui no 4.3, né? Se o jogador que tem a vez de jogar toca no tabuleiro com a intenção de mover ou capturar, e aqui aparecem as opções, uma ou mais de suas próprias peças, deve jogar a primeira peça tocada que possa ser movida, que tenha um movimento legal, obviamente, né? Vamos supor o seguinte: eu toquei na torre de H1, mas estou no segundo lance. Não tenho movimento legal com a torre, não tem problema nenhum, correto? Agora, desde que a peça tocada possa ser movimentada, tem que jogar. Peça tocada, peça mexida, ok? Desde que tenha um lance legal, obviamente. Outra opção: toca uma ou mais peças do seu oponente. Deve capturar a primeira peça tocada que possa ser capturada. É a situação que a Wanda comentou, né? Que uma criança tocou a sua dama, tocou um peão do oponente com a intenção de capturar, mas acabou voltando atrás e jogou um outro lance. Foi essa a situação, professora? Foi sim, professor. É. Então, aqui tá muito claro aqui no regulamento, né? É, Desde que aquela peça tocada possa ser capturada, deve capturar, né? Tocou, tem que jogar. meu maior trauma do escolar foi isso. Eu estava na final do Nacional, estava com 5 pontos isolado no torneio, um empate, eu ficava já em primeiro. E eu fiz exatamente isso. Eu toquei num peão do cara, não vi que a dama estava defendendo, e a única peça que podia capturar era a minha dama. Isso me resultou ficar em terceiro no torneio. Essa eu segui a Nossa. regra, não precisou dele me avisar, não. Eu sabia que eu estava errado, eu mesmo segui. Mas tá certo. Você fez o É certo. isso. Inclusive, isso me lembrou. O ano passado, final do ano passado, teve em Florianópolis o, o Campeonato Sul-Americano da Juventude, categoria sub-6 até sub-18. Salvo engano, uma criança do Peru, no sub-8, chamou o árbitro e falou para o árbitro o seguinte: eu toquei uma peça do meu oponente, eu tenho que capturar? E o adversário daquela criança não tinha reclamado, tá? Ou seja, foi a situação que você comentou. E o árbitro falou: infelizmente você tem que capturar aquela peça. A criança fez isso, perdeu aquela partida, mas aquela criança acabou sendo o campeão do Sub-8. A única partida que perdeu foi por causa disso. A criança estava completamente ganha, tocou uma peça do oponente, ela mesma chamou o árbitro, pois o adversário não tinha reclamado nada, perguntou e acabou cumprindo, né? Então é melhor, digamos, estar em paz com nós mesmos, né? Fazendo a coisa certa, né? Bom, então acredito que esta questão ficou muito clara, né? Se o jogador, por exemplo, toca várias peças do oponente, deve capturar a primeira peça tocada que possa ser capturada, né? Tá, aqui uma outra situação, talvez mais improvável, né? Mas seguindo o mesmo padrão, ou seja, o processo decisório deve ser o mesmo, né? O jogador toca uma ou mais peças de cada cor, ou seja, algumas peças branca, uma preta, né? Deve capturar a primeira peça do oponente tocada com a sua primeira peça tocada. Ou se isso for ilegal, obviamente nunca podemos obrigar o jogador
a fazer um lance ilegal. Se isso for ilegal, mover ou capturar a primeira peça tocada que possa ser movida ou capturada. Claro, aqui dá uma certa confusão por causa que o jogador está tocando uma ou mais peças de cada cor, ou seja, está tocando tanto as suas próprias peças como também as peças do oponente. Poderíamos pensar que isso aqui talvez aconteça em torneios escolares, mas pode acontecer em torneios adultos também, tá? Bom, aqui a regra acaba concluindo falando o seguinte: se não estiver claro que peça do próprio jogador ou do oponente foi tocada antes, deve-se considerar que a peça do próprio jogador foi tocada antes da peça do seu oponente. Tá interessante isso aqui, né? Claro, quando não dá para saber qual peça o jogador tocou primeiro, deve-se considerar que a sua própria peça foi tocada antes, né? Tá, prosseguindo aqui. Se o jogador com a vez de jogar toca seu rei e uma torre, deve arrocar nesta ala se o movimento for legal. Sim? Ou seja, toquei no rei, toquei a torre de H1, sendo legal o movimento de arrocar, tem que fazer o arroque naquela ala, né? Mas pode surgir uma outra situação aqui, tá? O jogador com a vez de jogar, deliberadamente toca a torre e em seguida seu rei. Não será permitido rocar nesta ala, nesta jogada. E a situação deve ser regulada pelo artigo 4.3.1. Vamos ver o 4.3.1. O jogador toca uma ou mais de suas próprias peças. Deve jogar a primeira peça tocada. Claro, tocou na torre primeiro. Mas o que acontece? O roque é um lance de rei. Por isso, tocar na torre, digamos, inhabilita o roque, né? Isso aqui é importante, pois muitas vezes os jogadores que estão começando no xadrez, eles poderiam tocar primeiro na torre com a intenção de fazer o roque, mas na verdade isso acaba provocando que o jogador não possa rocar, tenha que fazer um movimento com a torre, sim? Tá, acredito que ficou claro isso aí, né? Ou seja, o roque considera-se como movimento de rei, sim? Então devemos primeiro tocar no rei. Outra situação aqui, pretendendo rocar, toca o rei e em seguida uma torre. Mas o roque com esta torre é ilegal. O jogador deve fazer outro lance legal com o seu rei, claro, lembrem, lance de rei. O que poderia incluir o roque com a outra torre. Isso aqui parece até um trocadilho, né? Mas, inclusive, para mim, as regras do xadrez estão muito bem detalhadas. É que, claro, resulta impossível retratar todas as possíveis situações que poderiam surgir, né? Mas me parece que o regulamento dá muitos exemplos, muitos mesmo, como esses aqui, né, que estamos lendo. Se o rei não tiver nenhum lance legal, o jogador está liberado para fazer qualquer movimento legal. Claro, aquilo que falamos antes. O jogador toca numa peça, mas não teria nenhum movimento legal com aquela peça, não acontece nada. Correto? O jogador não está obrigado a fazer um lance legal. Sim? Isso aqui pode ser interessante também. No momento da promoção, promove um peão, a escolha da peça somente está finalizada assim que a peça tiver tocado a casa de promoção. Isso aqui é importante, porque podem acontecer muitos absurdos, né? Inclusive, alguém me comentou um absurdo desses. Confesso que não lembro muito bem como foi a situação, mas o que me contaram foi mais ou menos o seguinte. O jogador avançou o peão até a última casa, né, para promover, e quando ele tocou a peça que estava fora para colocar e promover, ele tocou uma torre. Outro tocou outra peça, não lembro, mas não tocou a dama. E depois tocou a dama e colocou a dama. E parece que o adversário reclamou que deveria promover a primeira peça que tocou.
mas são peças que estão fora da partida, que estão fora do tabuleiro. Então não se aplica peça tocada, peça mexida com as peças que estão fora da partida, né? Me parece que a situação tenha sido mais ou menos essa. Então tá, aqui fica bem claro, né? Prosseguindo, né? Tá, se nenhuma das peças tocadas, de acordo com o artigo 4.3 ou 4.4, pode ser movida ou capturada, o jogador pode fazer qualquer lance legal. É aquilo que falamos antes, ninguém está obrigado a fazer um movimento ilegal, correto? O ato da promoção pode ser executado de várias formas. Ah, isso aqui é importante, porque inclusive antigamente, por exemplo, quando eu comecei a jogar xadrez, era diferente. Inclusive até me parece que falamos disso na primeira aula, mas é importante repassar e assimilar bem essas questões, pois cometer um erro de arbitragem é sempre um problemão, é sempre uma confusão, tá? Então aqui, vamos ler com calma. É melhor ter clareza dessas regras, tá? Nunca devemos subestimar as regras, porque uma imprecisão pode causar muita confusão. O ato da promoção pode ser executado de várias formas. Uma delas, o peão não precisa ser colocado na casa de chegada. Antigamente, quando eu comecei a jogar xadrez, 30 anos atrás, era obrigatório. O jogador realmente devia avançar o seu peão até a casa da promoção. Não é mais assim. Aqui fica bem claro. O peão não precisa ser colocado na casa de chegada, ou seja, na casa de promoção, ok? Portanto, o jogador poderia simplesmente remover o peão e colocar a peça que irá promover. E isso pode ocorrer em qualquer ordem. Então, por exemplo, estou com as brancas, o meu peão está em A7, não preciso avançar o peão até A8, posso simplesmente remover o peão do tabuleiro e colocar a dama na 8. Ou fazer o contrário, colocar primeiro a dama na casa de promoção e depois retirar, remover o peão. Em qualquer ordem, tá? E até me parece que a FIDE mudou isso, porque antigamente tínhamos que avançar o peão, remover o peão e colocar a peça. Até me parece que a FIDE acabou permitindo qualquer ordem para evitar confusão. O importante é que o jogador, digamos, conclua o movimento corretamente, né? Sim? E lembrem-se, o jogador fez um movimento ilegal, tipo, promoveu uma peça de cor adversária. O lance ilegal estaria concretizado quando ele acione o tempo, tá? Vamos supor o seguinte, estamos com as brancas. Iremos promover, mas no lugar de colocar a dama branca, a dama da nossa cor, colocamos a dama preta. Sei lá, de uma loucura. Estamos com poucos segundos e no nervosismo pegamos uma dama da cor do oponente e colocamos no tabuleiro. Se o jogador percebe isso antes de acionar, não está concretizado o lance legal. Se ele perceber antes de acionar o tempo, ele remove a dama preta, digamos, coloca a dama branca, ou seja, a dama da sua cor, e pronto, está tudo bem. Ele ficou perdendo alguns segundos, mas não chegou a completar o lance legal. Lembrem, o lance legal está concretizado, está completo, está de fato efetuado quando o jogador aciona. É importante que isso fique bem claro, né? Pois talvez seja o tema que dá mais problema. Tá, muito bem. Tá, vamos tentar avançar um pouco mais rápido, mas alguns exemplos aqui são muito instrutivos, né? Tá, vamos avançar mais um pouco, me parece que aqui é mais tranquilo. Esta questão aqui, ó, parece interessante, né? Se um jogador estiver incapacitado de mover as peças, deve designar um assistente, que deve ser aceitável para o árbitro, para executar essa operação. Inclusive, isso me lembrou, no Campeonato Brasileiro Juvenil,
sub-20 de 2019, tinha um jogador que ele não tinha as mãos. E, e ele jogava com o pé. É, mas ele poderia ter um assistente. Inclusive, aquela criança eu me lembro de ter visto em alguns torneios em Santa Catarina e jogava sempre mexendo com o pé. É incrível, mas a criança conseguia fazer isso. Inclusive, essa criança resolvia o cubo mágico com os pés em poucos segundos. Inclusive, até se destacava em competições de cubo mágico. E lembro que vi essa criança em alguns torneios de xadrez. Uma criança de Orleans, uma cidade de Santa Catarina. Mas, claro, nessas situações, obviamente, esse jogador poderia ter um assistente, né? Para que faça os lances no tabuleiro, né? Então, um pouco aquilo que falamos alguns minutos atrás. Realmente, o xadrez é, é um esporte, talvez seja o esporte mais inclusivo, né? Ahn, bom, continuando aqui, tá, partida vencida pelo jogador que deu o checkmate no rei do oponente. Ahn, a partida perdida pelo jogador que abandona. Ah, isso aqui é interessante, calma aí. Eu estava subestimando esta questão aqui, mas quando eu li percebi que isso aqui é importante. Lendo aqui com calma, né? A partida é perdida pelo jogador cujo oponente declara que abandona. Isto imediatamente termina a partida, a menos que a posição seja tal que o oponente não possa dar checkmate no rei do jogador derrotado por qualquer série de lances legais. Neste caso, o resultado da partida seria o empate. Inclusive, na primeira aula sobre este tema de regulamento oficial, vimos alguns exemplos. Eu me lembro de ter mostrado tabuleiro com algumas posições, falando o que acontece se aqui o jogador abandona ou acaba o tempo desse jogador, né? Será que alguém lembra disso? Qualquer coisa, posso abrir aqui uma posição rapidamente. Vamos fazer isso. Vamos colocar em prática este artigo do regulamento, né? Tô lendo que aqui escreveram bastante no bate-papo, tá? Eu não tinha prestado atenção, ó, vocês me desculpem aí, tá? É, eu vi que o anúncio aqui perguntou, neste caso de promover com a cor errada, só fica a punição do tempo ou existe a possibilidade da peça errada ficar no tabuleiro? Não, não. Seria interessante isso, né? O jogador promove uma peça da cor do oponente e o adversário começa a jogar, né? Com aquela peça, né? Não, mas seria obviamente uma posição resultante de uma jogada ilegal, né? Então, não, temos sempre que voltar à posição legal, né? Eu agora vou compartilhar aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Pronto. Eu tenho aqui o arquivo. Encontrei aqui os diagramas, né? Tá, vamos praticar mais um pouco aqui. Vivenciando uma situação de torneio, vocês arbitrando, ok? Tá, vamos supor esta posição aqui. E vamos imaginar que o jogador das brancas abandona. Abandona ou acaba seu tempo. Acaba o tempo do jogador das brancas. Qual é o resultado aqui da partida? Todos estão vendo o tabuleiro, né? O branco com torre e cavalo, o preto com o bispo. Obviamente, os reis sempre devem estar no tabuleiro. Acabou o tempo das brancas. E aí, qual é o resultado? É considerado que as pretas ganham, porque tem como dar checkmate se estiver em uma determinada posição. Claro. Eu não me lembro qual é a posição, mas é.
Claro, mas o preto vence aqui. O preto Mas aqui vence. estão forçando, se tivesse, sei lá, o rei branco fosse lá pro cantinho H1, de propósito, né? E aí tivesse a torre também em G1, e aí é que conseguia dar mate. Mas Claro, como... existindo a possibilidade do checkmate, o jogador vence a partida. Agora vamos supor o seguinte: vamos supor que o branco não. Leandro, é o padrão da auto-obstrução, né? As bancas podem se auto-obstruir e ter um checkmate de bispo, né? Sim, exato. Estando o cavalo branco no tabuleiro, o preto vence. Agora vejam esta posição aqui. É a mesma posição, porém, não temos aqui o cavalinho das brancas. Acabando o tempo das brancas aqui, a partida empata. Aqui o preto não teria nenhuma possibilidade de checkmate. Ou seja, o que possibilita, no exemplo anterior, das pretas ganharem é justamente a assistência do checkmate, por causa do cavalo branco. Aqui não, aqui seria empate. Aqui não temos nenhuma possibilidade legal, obviamente, das pretas conseguirem o checkmate. Interessante, né? Pois o branco estando com maior superioridade material, acaba perdendo a partida pelo tempo, né? Qualquer coisa nesse tipo de situações é importante parar para pensar. Inclusive, isso aconteceu este ano numa partida no Floripa Open. Que uma jogadora. Ah, era torre contra cavalo. Torre contra cavalo. A jogadora que estava com a torre acabou o tempo dessa jogadora, ela pensou que era empate, não. Perdeu. Porque, obviamente, existe a possibilidade do checkmate. Tá, mais um exemplo aqui para praticar bem. Tá, aqui. O jogador das brancas abandona esta posição. E aí, qual é o resultado? Esse acho que era empate, porque não tem como chegar a uma posição ganhadora. Claro, É exatamente. empate, é Em- empate. Claro, não existe nenhuma possibilidade de alguém, de algum dos jogadores conseguir o checkmate. Impossível, simplesmente impossível, né? Incrível, né? Aqui poderia acabar o tempo das brancas, das pretas, seria empate. Inclusive, está empatado isso aqui. Se os jogadores perceberem, ou o árbitro Leandro, perceber. Sim, pode falar. essa regra mudou, né? Porque eu lembro que eu joguei o torneio da juventude, cheguei numa posição final que estava empatada, mas minha seta caiu e o árbitro, até o Weiss Sonnenfeld, que era o árbitro, né? Ele falou assim: "Ó, você perdeu por tempo." Tá, mas a tua posição. A regra mudou, né? Não, A mas regra calma deve ter aí. mudado, né? Mas assim, a tua posição está empatada por uma questão de empate teórico ou o Não, empate. é mais ou menos essa posição do bispo aí. As cadeias de peões não deixavam o rei passar, era rei, bispo e cavalo dos dois lados, não teria checkmate. Uma Acho que é mais certeza ou que menos não. parecido com isso daí. Eu não tenho É, muita certeza, faz muitos anos, né? Eu era claro, claro. jovenzinho, eu tô um coroa de 64 anos. Mas me parece que nessa questão a regra nunca mudou. Pois Nunca trata-se de mudou. uma. Não, A é que regra é assim. clara. O Nesse juiz não tipo. sabia o que estava fazendo. É que assim, a grande questão é a seguinte: existia a possibilidade do checkmate? Porque se existia, por mais Na minha absurdo opinião, que não fosse. tinha. Eu reclamei em empate, falei, não, se ele fosse sua seta caiu, tu perdeste por tempo. Que era um torneio que não tinha relógio, né? Aí a última meia hora era nocaute, né? Aonde eu vou jogar para empatar, porque eu tava em situação ruim. Aí o meu outro jogador, o meu outro oponente, ele jogou rápido para ganhar por tempo, né? E de fato ele ganhou. Mas aí eu pensei, acho que é empate, que não tem como dar checkmate. Aí ele falou, não, Carlos, só acerta, você perdeu. Aí a questão. Mas você lembra a posição? Não, não lembra, não, Não né? lembro, não, eu tinha 15 anos, tô com 64. Mas se você lembrasse, dava Não, eu para lembro ver. que é mais ou menos como essa.
a cadeia de peões estava fechada, o cavalo mas poderia até saltar, mas o bispo não podia entrar. Aí ele não ia dar checkmate nunca, nem eu a ele. Não, tá, mas assim, existia a possibilidade do checkmate? Mesmo sendo Não, não, absurdo. Se não existia, existia, não. realmente aí você perdeu. Se não É, havia possibilidade de checkmate, então estava empatado faz tempo. Se nenhum dos dois podia dar o checkmate, como no último exemplo que eu mostrei. Estava empatado faz tempo e ninguém tinha percebido que a partida tinha empatado, né? não, o empate ocorreu no último lance que eu fiz, que eu fechei a posição. Eu empatei agora. Ah, entendi. Mas aí, com aquele lance, você evitava toda qualquer possibilidade de checkmate do teu oponente. Isso, e aí caiu a seta. Entendi. Aí Você você, fez o lance, acionou e eu acabou o fechei, tempo. não acionei, caiu a seta. É, olha, é uma situação bem confusa, né? Porque se você não acionou, então o tempo já tinha caído, né? É, E aquele é o teu lance que provocaria uma situação que seria provocaria uma impossível o teu situação de oponente dar mate. É, impediria a minha e ele da mate. tá, entendi. Olha, bem confusa a situação, né? Porque vamos supor o seguinte, que pelo que eu entendi, né? Você fez um lance que tornaria impossível o teu oponente conseguir o checkmate. Impossível, Isso, correto? isso, 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 Mas, isso. mas você fez o lance E e o caiu teu a tempo seta. e caiu, você não chegou a acionar, você não chegou a acionar o tempo, né? Não. É, tá, E mas o e Ar aí? estava em cima, que a última partida, eu acho. O Festa NFL Sim, estava em cima. é, é que a questão aí é a seguinte, o que aconteceu primeiro? Antes, O teu lance ou o tempo, né? eu fiz um lance no tabuleiro, mas não acionei o relógio. Sim, tá. É, talvez o árbitro avaliou que o teu tempo já tinha caído, né? É, porque aí o árbitro deve considerar o que aconteceu primeiro, né? Eu achei que eu não reclamei, não. Quem estava perto, e ele tinha sido meu primeiro treinador, né? Assim, eu acho que ele está certo, né? Não reclamei, não. Mas eu achei que tinha construído uma posição de empate. É, que talvez tinha alguma possibilidade de mate também. Às vezes temos que pensar mates absurdos, porque assim, como nós limos aqui, a regra é bem clara. Seria empate apenas se realmente o oponente não tiver nenhuma possibilidade de checkmate. Nenhuma, que o checkmate seja impossível. Tipo quando o jogador está com o rei sozinho, né? Mas existindo alguma possibilidade de mate, aquele jogador É, vence. pode ser que tenha ocorrido isso, que o Vai Sonnenfeld ele É, era compositor de problema, né? O pode problema ser, sim. é a menção do campeonato de mate, né? Mate É, ajudado, né? mas o ideal nessas situações seria o árbitro mostrar para o jogador a possibilidade de mate. Olha, você perdeu porque existe uma posição de mate. Seria essa aqui. É absurda, mas seria uma possibilidade de mate. É até melhor mostrar, para não. Talvez faltou isso, faltou o árbitro falar para ti: olha, aqui infelizmente você perdeu pelo tempo, pois existe a possibilidade de checkmate, né? E já ficaria tudo mais claro, digamos. Eu penso que nesse tipo É, de momentos, a minha experiência como árbitro, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: é melhor ser repetitivo, repetir várias vezes, tipo toda rodada, ficar repetindo. Proibido portar os celulares. Lembrem de não estarem com os celulares. Melhor falar toda a partida, toda a rodada. O árbitro deve ser muito claro, esclarecer da forma mais clara possível, já mesmo cometendo erros de redundância, né? Mas melhor repetir várias vezes, tá? É, agora, quanto ao empate, tu falaste do ser claro, né? Eu falei assim pro o Salomão, né? Salomão Feliz. Ó, vai sim. repetir, vou fazer jogada, vai repetir 3 vezes a posição. Aí eu disse, não, meu filho. Você tem que falar assim, vou realizar o lance
que vai repetir 3 vezes o mesmo diagrama, ele reproduziu a Esa... partida toda e encontrou 3 vezes o mesmo diagrama. Mas Sim, sim. realmente nos 3 últimos lances, mas ele achou, ele repetiu a partida, ele reproduziu a partida todinha. Não, mas o Salomão falou certo, tá? Inclusive, iremos ler isso aqui na regra. Tanto que, para reivindicar o empate por 3 repetições ou pela regra dos 50 lances, é o único momento onde o jogador deve anotar o seu lance antes de jogar no tabuleiro, para reclamar empate por 3 repetições, por 3 posições idênticas ou pela regra dos 50 lances. Trata-se do único momento que o jogador poderia escrever o seu lance antes de jogar, tá? Para reclamar isso. Caso contrário, não. Apenas podemos anotar os lances que de fato foram efetuados no tabuleiro. Inclusive aqui, estou lendo no bate-papo, o Irair escreveu o seguinte: eu consegui um empate no Paulista Interclubes depois do meu tempo ter acabado, porque entrei no tema da Torre Garrapato, né? Ou se quiser ativar o áudio, Irair, e comentar essa situação, acredito que seria bastante interessante. Mais ainda se você lembrar a posição, se você quiser mostrar aquela posição da partida, tá? Se quiser falar, Irair, pode ativar o áudio, tá? Acredito que muitas vezes essas experiências pessoais acabam sendo muito instrutivas para compreender melhor o regulamento. Oi, boa noite. Boa noite. Então, foi no Paulista Interclubes e eu me lembro que eu fiquei com o meu rei, eu tô de negras, eu tô com o rei em H8, tô com um peão é, em H7, é um peão Calma aí, vamos das... fazer o seguinte: eu vou montar a posição, tá? Você vai me falando, Tá. eu vou montar a posição aqui, em que aí vai ficar bem mais fácil para todo mundo entender, né? Apenas um Uhum. minutinho, estou abrindo o Chessbase aqui, inclusive quem explica essas questões das ferramentas informáticas é o Pablo, mas vou compartilhar aqui a tela, tá? É, tá, estou compartilhando aqui o tabuleiro, agora vamos montar a posição aqui. Tá, pode falar, Irair, novamente. Então vamos lá, eu tô de negras, o rei tá em H8, H8. isso. Eu tô com um peão negro em H7, tem um peão branco em H6, uma torre branca em G7. Ba- Eu me lembro que esse foi o último lance dela, quando ela tomou aí uma peça minha em G7, aí eu tava com uma torre em F8, aí ela tava com o rei dela em G2, ela tinha, o rei estava cercado por uma cadeia de peões em H, em G e em F. Lembra aí como estão esses peões? H2, G3 e F2. Ah, aqui, né? Torre captura F2 empate, né? Aí ela tava. E, não, e eu me lembro que eu fiz umas doideiras, ela ainda tinha a dama em algum Caramba, lugar. tinha mais peça aqui? Ela tinha a dama, porque eu dei a minha dama de propósito para ela pegar com a torre, e ela ficou com a dama, não me lembro aonde. E aí eu começo a tomar tudo. Ela tem mais peões até. É, Ixi, mas assim, o que eu me lembro principalmente da posição era isso. E ela tinha a claro, entendi. dama, e aí a partir daí, e aí acabou meu tempo. Aí tava o time dela inteiro querendo que ela ganhasse. Aí eu chamei o árbitro e falei: não, é empate, ela não ganha de mim aqui mais. E aí ficou
aquela discussão. Eu falei, não tem como mais ela ganhar a partir daí. E o árbitro deixou eu jogar, eu comecei a tomar tudo, a perseguir o rei dela. E aí chegou um momento que ela foi obrigada a tomar minha torre e empatou. Ah, tá, mas eu não entendi uma questão. O teu tempo acabou em qual momento? E O meu tempo acabou, eu tomei esse peão, falei cheque e falei para ela empate. Aí ficou uma confusão, alguém mexendo no relógio, aí o meu tempo acaba. Isso que o árbitro tá vindo. Sim. Ah, tá, mas o teu E tempo aí, acabou por uma interferência externa, digamos, né? aí o Tá. árbitro falou, aí o pessoal falou, mas o tempo dele caiu. O árbitro falou, não importa. Aí ele falou, joga. Aí ele te deu Aí eu tempo, te deu continuei. um minuto. O que ele fez com o tempo? Ele nem mexeu no meu relógio, ele só falou para eu jogar. Ah, entendi. Tipo, eu tive que provar que eu sabia que era a Torre Carrapato e que ela não tinha como ganhar mais. Entendi. Tá. Olha, mas que Isso confusão, hein? Meu foi a Deus. coisa, foi um dos mais empates mais engraçados. E o outro empate que para mim foi frustrante foi que eu não conhecia das 3 posições iguais. Eu achava que eram lances iguais. E essa Ah, lance confusão me fez consecutivo. empatar com o Harold Black. Eu estava melhor, e aí eu vacilei com isso aí do diagrama igual. Nossa, aquilo foi tão Ah, mas triste. tranquilo, olha, tem uma Copa do Mundo que o Lenier Domingues podia ter eliminado a Judith Polgar se tivesse percebido que podia empatar por essa regra. Ele acabou perdendo e ele que foi eliminado, né, pela Nossa. Judith, né? Tá, mas aqui, voltando a esta situação aqui, olha, vamos supor o seguinte, tá? É que, claro, o teu tempo caiu, pelo que eu entendi, porque teve alguma confusão aí. Digamos, quando você Sim, fez o lance, teu tempo caiu por, por outros motivos, né? Durante a sim, discussão, digamos. Foi isso, né? sim, porque Tipo, assim, o time inteiro invasão de dela, campo, né? Sim, ficou o time inteiro em volta da mesa, assim, eu falei, nossa, eu vou apanhar. Porque a menina, ela tava melhor que eu. Mas aí eu falei, tá. meu, eu vou ter que arrumar. E aí eu vi que ela poderia cometer esse vacilo e você pode encher de peça até aí a tela, porque eu me lembro que ela tinha mais peças, mais peões, e aí eu fui É. tomando tudo com essa torre. Tá, entendi. Tá, mas assim, vamos supor o seguinte, que você captura este peão aqui e acaba o teu tempo. Aqui você Sim, perderia. Por quê? Porque não dá para saber se realmente você jogaria os lances corretos para empatar. Ou seja, o sim, árbitro, ele não deve avaliar o nível do jogador, se o jogador vai jogar os melhores lances ou não, né? Agora, claro, pelo que eu entendi, aí teve uma discussão e durante a discussão o teu tempo ficou andando e acabou, mas, digamos, sim. seria algo semelhante com o futebol quando tem invasão de campo, né? Tipo, um Aham, torcedor entra no gramado, tem duas bolas, né? Aí anula tudo, digamos, né? Então, pelo que eu entendo, o árbitro fez isso, tipo, anulou aquilo e tá, continua jogando, aham, né? E aí empatou mesmo, né? sim. Mas é por isso que eu digo, né? É muito mais fácil arbitrar a Copa do Mundo. Acaba sendo um pouco isso, né? Numa Copa do Mundo, acredito que não aconteceria esse tipo de coisa, né? Tá, voltando aqui no Professor, só uma regulamento. pergunta. Sim, Que claro. programa é esse que você usa para poder montar as posições? Ah, é o Chessbase, mas Poxa, às vezes poderíamos mesmo? utilizar, por exemplo, o Lichess, né? Eu Tá certo, utilizei o obrigado. Chessbase, que chama-se. Vou escrever aqui no bate-papo. Mas assim, eu gosto desse programa, mas obviamente poderíamos utilizar o Lichess. Estou escrevendo aqui no bate-papo também. Ehm, no Lichess, você abre um tabuleiro e monta qualquer posição, tá? Ehm,
Então, continuando aqui com o regulamento, vamos tentar aqui seguir com as próximas regras. Esses programas facilitam bastante, né? Para estudar, para mostrar exemplos, montar posições. Mas hoje em dia o mais utilizado seria o Lichess, né? Acredito que todos vocês conhecem o Lichess. É o site mais popular hoje em dia para jogar. E aí dá para abrir um tabuleiro e montar qualquer tipo de posição, tá? Vocês querem que eu mostre o Lichess? Talvez. Eu vou mostrar aqui, né? Acredito que demora apenas um minutinho, né? Estão vendo que eu entrei no Lichess agora? Ou eu Tá preciso compartilhar? aparecendo as leis do artigo aqui, não tá aparecendo de Não chess. apareceu a tela do Lichess ainda não. Pronto, agora apareceu, né? Não. Agora apareceu. Beleza. É isso aí. Ah, tá. Agora apareceu. Então, por exemplo, aqui no Lichess, podemos abrir um estudo e montar posições, né? Ahn, É bem tranquilo, né? Eu tenho vários estudos aqui. Tá, vamos supor o seguinte. Eu vou abrir mais um estudo aqui, né? Por exemplo, aqui eu posso montar a posição. Vamos, por exemplo, montar aqui a posição do Irair, né? Então, aqui eu posso colocar aqui limpar tabuleiro e começo a montar aqui a posição, né? Ó, pronto. Vamos ver, será que estava empatado mesmo isso aqui? Vamos colocar com Stockfish, hein? Pronto, ó. Montei a posição aqui. Jogam as pretas, né? O lance aqui do Irair foi esse, ó. Vamos colocar o Stockfish. Tá empatado mesmo, né? O famoso tema da torre carrapato, né? Se o branco captura a torre, acaba dando afogado, né? Por exemplo, aqui, tanto o rei quanto o peão capturando, acaba afogando. Portanto, a partida finaliza imediatamente. Sim? Tá, aqui se o branco tenta fugir com o rei, não... Bom, inclusive aqui, tanto a torre quanto o rei capturando empata. Podemos continuar dando cheques. E, claro, este tema é conhecido como a torre carrapato, né? A torre fica dando cheque perseguindo o rei branco. Então, claro, dá para utilizar aqui o Lichess também, o Chessbase, são programas aí que facilitam para dar aula, para estudar, para treinar, né? Um fato curioso é que no xadrez atômico isso não funciona direito, mas tem uma do rei, que o rei fica carrapato do outro rei. Ah, o xadrez Né? atômico é Eu não, muito não, não louco. sei jogar esse, viu? Eu tive a honra de aprender uma aula com um campeão mundial que era brasileiro aqui, e o cara é muito fera. Nossa, Caramba! E tanto ele joga que a maioria xadrez no normal xadrez também? atômico, sim, ele é 2000 e pouco em todas do xadrez normal. Ele é Qual o bem nome dele? forte. Ai, era Eduardo. Deixa eu pegar aqui. Eu já acho que no Elite. Curiosidade, né? Campeão mundial de xadrez atômico, né? Foi, né? Foi um ano passado retrasado no campeonato no Elite Chess, no chess.com, com mais de 200 pessoas que ele ganhou. Caramba, que bom. Legal, legal. Ainda a FIDE não aceita essa modalidade, né? Mas é interessante, legal. Tá, muito bem. Então vimos uma situação onde mesmo o jogador abandonando ou acabando seu tempo não perderia. Seria empate desde que o adversário não tenha nenhuma possibilidade legal de conseguir o checkmate, né? Tá aqui a regra do afogado, né? Foi justamente o que vimos agora com o exemplo do Irair. A partida está empatada quando o jogador que tiver a sua vez de jogar não tenha lance legal e o seu rei não esteja em xeque. Disse que a partida terminou com o rei afogado, né? Tá, legal. Muito bem. Continuando aqui. Ah, aqui, ó. Pronto. Para concluir os exemplos que estávamos falando, né?
A partida está empatada quando aparece uma posição em que nenhum dos jogadores pode dar o checkmate no rei do oponente por qualquer série de lances legais. Aquele exemplo que eu mostrei, né, de ambos os lados com 4 peões e bispos, mas ninguém consegue dar o checkmate, né? Ah, aqui o Laudelino escreveu, Eduardo Lourenço. Ah, eu conheço sim. Então ele é campeão mundial de xadrez atômico, olha, interessante. Não, ele joga bem, jogador forte de xadrez normal, né? Tá, então essa regra aqui do 5.2.2 seria a regra da posição morta, né? Que seria justamente aquele diagrama que eu mostrei. Vou mostrar aqui mais uma vez. Tentar compartilhar aqui novamente. Mas a posição morta seria este exemplo aqui que eu tinha mostrado. Calma aí, pessoal. Vou compartilhar aqui novamente para que ninguém fique com dúvida. Pronto. Esta posição aqui seria um exemplo de posição morta. O que isso significa? Ninguém consegue possibilidade alguma de dar o checkmate por qualquer sequência de lances legais, tá? Ou seja, mesmo que o branco faça os piores lances do mundo, o preto não consegue dar o checkmate. E a mesma coisa ao contrário, sim? Ninguém consegue dar o checkmate aqui. Ninguém. Não existe sequência possível para algum dos jogadores conseguir o checkmate. Portanto, aqui, acabando o tempo de algum dos lados, tanto das brancas quanto das pretas, ou alguém abandonando, na verdade a partida já está empatada. Se o árbitro percebe isso, o árbitro deve decretar o empate, né? Claro, poderia acontecer de os jogadores não perceberem, né? Mas se o árbitro perceber, ele precisa declarar o empate, pois trata-se de uma posição posição morta, né? Que chama-se isso aqui. Inclusive, isso aparece na regra, né? 5.2.2, né? A partida está empatada quando aparece uma posição em que nenhum dos jogadores consegue dar o checkmate no rei do oponente por qualquer sequência de lances legais. Tá. Bom, acredito que agora isso aqui ficou esclarecido, né? Tá, muito bem. Prosseguindo aqui. A partida está empatada mediante comum acordo entre os jogadores durante a partida, né? Desde que ambos tenham feito pelo menos o primeiro lance. Ou seja, não dá para empatar sem fazer um lance, né? Tipo, eu joguei E4. Ofereci empate, o meu oponente aceitou. Não, ele tem que fazer Professor, pelo menos um lance. Sim, pode falar. teve dois grandes mestres que resolveram empatar depois de mover um monte de cavalo. E eles só moveram o cavalo. Eu me lembro que eles foram até penalizados na época, por causa que eles só estavam movendo o cavalo e de repente decidiram empatar. E foi algo que foi repercutido, acho que ano passado ou 2 anos atrás. Foi um torneio bem importante, eram dois gêmeos ainda. É esse, do Bov Nepo, né? Sim, foi no Mundial de Blitz, né? E, e Digamos foi assim, cômico. sim, sim. Sim, essa situação foi extremamente polêmica, né? O do Bob contra o Nepo, né? Dois dos melhores jogadores do mundo, foi no Mundial Blitz, final do ano passado. Claro, eles não fizeram nada ilegal, digamos, né? Mas ficou claro que foi algo combinado previamente, que foram punidos, digamos, por uma questão de fair play, digamos, né? É o Tabla de Gama S, dizia antigamente. Tabla de Gama S. Sim, não, mas a situação aqui do Gol e do Nepo foi muito absurdo, né? O cara, Ah, tipo, sei lá. quiseram Eu fazer uma achei cômico. brincadeira, né? Parecia É. um meme. É aquilo, quem perde com os dois empatando é eles, né? Sim, mas talvez. É, é, isso aí daria para enquadrar naquela situação de que estão causando um desprestígio do xadrez, né? Porque
resultava nítido que eles tinham acordado de fazer isso antes de iniciar a partida, né? Não foi um empate de comum acordo durante a partida. Tipo, era nítido que eles tinham combinado isso antes. Ó, vamos ficar aqui mexendo apenas os cavalos para empatar. E empatar, né? Fazendo uma brincadeira, né? Me parece que foi mais por esse lado a punição, né? Talvez se eles tivessem feito 5 lances e um oferece empate pro outro e o outro, pronto, tá de acordo, empatou, né? Mas nessa situação me parece que o problema foi esse, digamos, que eles foram punidos porque era nítido que eles tinham acordado isso antes da partida, né? É tipo o seguinte, vamos supor o seguinte, um jogo de futebol, né? Eh, dois jogadores combinam antes da partida de um fazer a falta no outro no primeiro minuto da partida, por causa da aposta ou de qualquer outra coisa. Então, eles não estão fazendo algo ilegal da regra do jogo, né? O ilegal seria que eles estão acordando isso antes da partida. E não foi uma situação que surgiu durante a partida. Então, me parece que a situação do Bobby contra o Nepo se enquadra nessa questão, que eles tinham combinado isso antes da partida. Não foi um empate de comum acordo numa situação normal durante a partida, né? Mas acaba sendo um tanto polêmico isso aí, né? Mas eu não consigo entender para que eles fizeram isso, né? Não sei, uma brincadeira, sei lá. Não deu para entender, né? Mas, enfim, isso E o aqui Bob teria. estava disputando o título, né, nessa época, nesse torneio aí, ele tinha chance de ganhar o título. Pois Depois desse é, empate aí, então. ele não conseguiu ganhar. É, capivarou, né? Capivarou aí, né? Querendo fazer graça, né? Tá, aqui temos uma exceção dessa regra, tá? Que é conhecido como regra de Sofia, que o regulamento específico da competição poderia utilizar essa regra, onde está proibido o empate mediante comum acordo antes dos 30 lances. Inclusive, esse último torneio que eu joguei, que foi no Brasil, semana retrasada, aplicaram essa regra. Era proibido empatar antes dos 30 movimentos por comum acordo, obviamente, né? E essa regra está se utilizando cada vez mais, tá? Tipo, para evitar empates rápidos, né? Empates em 4, 5 movimentos, que muitas vezes acaba sendo absurdo, né? Ehm, Tá, aqui o Irair escreveu o seguinte: sobre empatar com acordo pré-jogo, eu nunca gostei disso. Inclusive, houve um campeonato amador que ganhei em que um amigo queria empatar na penúltima rodada comigo, mas eu não aceitei. Falei que queria ser campeão e precisava jogar o jogo. Ele perdeu e virou a cara para mim até hoje. É, infelizmente, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que cumprir a regra é obrigação, digamos, do jogador, né? Na verdade. Esse tipo de acordos antes da partida nunca dá certo. Acredito que é melhor fazer a coisa certa, se sentir melhor com si mesmo, né? É, vocês perceberam que eu gosto muito de frases, né? E tem uma frase que fala o seguinte: quando estiver com dúvida, faça o certo. Pronto. Simples assim. Surgiu a dúvida, tipo, a pessoa que você irá enfrentar. Um minutinho antes de começar a partida, chega com alguma proposta assim, na dúvida, faça o certo. Fala, não, temos que jogar, pronto. Né? É mais ou menos isso, né? Na dúvida, faça o certo, né? A frase seria essa, né? Inclusive, até por causa do seguinte, ó. Quando o empate for muito bom para ambos os jogadores, por algum motivo, tipo empatando a partida ambos ganham uma premiação muito boa, um deles se torna grande mestre com empate, outro se torna campeão do torneio. O empate irá surgir como uma proposta natural nos primeiros lances. Ou seja, não precisam acordar isso antes da partida. Vamos supor o seguinte: eu tenho que enfrentar o Reinaldo, tá? E com o empate,
o empate acaba sendo muito bom para os dois, ganhamos muita grana empatando a partida, e tá, a gente não precisaria falar antes. Ou seja, na abertura, no quinto lance, um oferece empate, e sendo bom para os dois, possivelmente o adversário esteja de acordo com a proposta de empate, né? Então, para que causar uma situação constrangedora antes da partida? Para quê? Leandro, eu fiz isso comigo. No torneio, esse torneio que estava falando, o torneio da juventude, tinha a última rodada da fase classificatória. O empate era bom para mim e para outro jogador. Ele chegou para mim antes, vamos empatar? Mas, poxa, vamos, né? Aí quando eu jogo 14 lances, nós empatamos. A mesa ouviu. Ó, vamos empatar aqui, tá bom para nós dois. Aí a mesa assim, ó, vamos jogar com desportividade, com lisura. Rapaz, eu fiquei desse tamaninho. É, eu penso que nesse tipo de situações, tipo, antes da partida, vocês querem propor empate proponente? Tá, joga os primeiros lances, 5, 6, 7 lances de abertura, oferece empate e pronto. Agora, causar uma situação constrangedora antes da partida, para quê? Para quê? Melhor oferecer empate no quarto, quinto lance e pronto. Se o adversário recusar, tá, ele ia recusar mesmo. Então, me parece que é melhor fazer o certo, evitar situações constrangedoras, digamos, né? Tá, mas como eu disse, essa regra aqui, temos uma exceção que ficou conhecida como regra de Sofia, sim? Que proíbe o empate por comum acordo antes dos 30 lances. Ou seja, apenas a partir do lance 30 que um dos jogadores poderia propor empate e o adversário concordar. Tá, seguindo aqui. Seguindo aqui. Tá, vamos aqui para esta fase das leis do xadrez, que são conhecidas como regras de competição. Muito bem. Tá, aqui vamos avançar um pouco. Hum, Tá, me parece que aqui não temos nada interessante. Estamos tipo olhando aqui o regulamento, tentando identificar as questões, digamos assim, mais importantes ou que poderiam causar alguma dúvida, né? Qualquer coisa, 6.23 clássico. acompanhe aqui. Como é que é? Desculpa. 6.23 é o clássico ali. O Aqui, jogador né? deve acionar com a mesma mão que jogou a peça. Sim, sim, boa, muito bem. Inclusive tínhamos lido um artigo que também falava isso, né? Que os lances devem ser efetuados com a mesma mão. Então, aquilo que falamos, né? É importante ser repetitivo, deixar tudo muito bem esclarecido, né? Então, aqui, mais uma vez, a regra fala essa questão. O jogador deve acionar o seu relógio com a mesma mão que executou o seu lance. Sim? Está proibido, tipo, mexer com uma mão e acionar com a outra, né? Tá, e aqui é, é interessante a regra esclarecer isso, né? Proibindo o jogador manter o dedo ou pairar sobre o relógio, né? Tá, o Carlos Alberto, pode falar, Carlos Alberto, eu vi aqui que você levantou a mão. Joguei o torneio sábado. Cheguei na última rodada, eu tinha 4-6. Se eu ganhasse, eu ficava em primeiro dos velhos. E se eu perdesse, eu ficava em quarto. Daí eu fui jogar com aquela WMF, esqueci o nome dela, a Regina. Meu, a Regina, esqueci o sobrenome dela, mas ela Ah, acho que foi a primeira Bonfim. WMF do Brasil. É uma famosa aí que disputou a Sim, Olimpíada pelo Brasil. Regina Bonfim de Sorocaba, né? Deve É, ser. eu acho que ela já arrancou meu troféu umas 3 vezes. Que toda vez ela tá na minha idade, na minha equipe, toda vez eu perco para ela. Mas, nossa, eu fui lá, fiz um lance com uma mão, nossa, ela deu uma lição de moral em mim. Bicho. Não, eu fiz um lance com uma mão e bati com a outra. Ela parou, eu falei, bicho, quase mandei plantar batata. Tudo bem que eu perdi de novo para ela. Um momento de silêncio pelo Carlos, pelas suas 5 derrotas contra a Regina. Meu, mas é impressionante, cara.
Meu, juro por Deus, eu vou estudar as partidas dela, porque não é possível. Cara, É, tem que se preparar e eu fui jogar uma, com uma mão apenas. não, porque Ai, não, e toda vez, não, eu caí, tinha uma peça a mais da outra vez, não dessa vez, da outra, perdi, chegou no final, perdi para ela de novo. tem dois É, GM a- aqui da região que sempre acabam comigo também. Tá certo, eu não sou nem mestre Não, mas nacional, eles toda são vez, GM, né? Mas podia não, vir perder um porque campeonato assim, pra mim, né? não, o que eu falei, não, porque ela no último, na última ela não foi. Eu fui campeão daí. Agora ela foi e pronto. Não, mas o às problema é que ela perdeu muito. vezes, às vezes tem uma questão psicológica, né? Começamos a perder para um adversário e começamos, digamos, Ver a a derrota onde nem tem. sim, tipo, começa a faltar confiança, começamos, tipo, a pensar que vamos perder novamente, né? É difícil, é mais uma questão psicológica, eu diria, né? Porque, inclusive, isso às vezes acontece contra jogadores mais fracos, né? É uma questão mais da cabeça, digamos, né? E também, por outro lado, se pensamos de forma matemática, utilizando a probabilidade, qual seria a probabilidade? Em algum momento, vencer aquele jogador. Depois de perder várias vezes, a probabilidade para vencer acaba aumentando, né? Então, pelo menos seria uma forma de pensar positivamente, né? Mas voltemos aqui na questão do regulamento, pois o regulamento não irá nos ajudar nessa situação, né? Tá, aqui 6.2.4. Os jogadores devem utilizar o relógio de xadrez corretamente. É proibido acioná-lo com violência, né? Sempre tá aquele jogador que bate forte, né? Que dá tipo uma martelada, né? O árbitro também deve ficar atento a essas questões, né? Já perdi 3 relógios, professor. Tá ficando Vixe, caro. e Esses meus se alunos têm que ser mais calmos. Eu já é, proíbo sim, aluno de sim. primeiro ano pegar relógios, só a partir de segundo ano. E se der umas marteladas, já proíbo também. Sim, sim, é. Tenta utilizar aqueles analógicos antigos, porque se for digital é muito mais caro, né? Não, eu já perdi 2 relógios analógicos antigos e um digital. Nossa, meu Deus, é. Infelizmente é bom tomar cuidado com isso. E o árbitro tem que ficar de olho mesmo, sabe? Porque tem muito jogador que dá umas marteladas absurdas, né? E aqui, como diz o regulamento, o uso inadequado deve ser penalizado, né? Ahn, tá. Aqui uma questão que falamos. Apenas está permitido ajustar, arrumar as peças no tabuleiro quando for o, o turno daquele jogador, né? Quando for a vez daquele jogador efetuar o movimento. Eh, tá, aqui uma questão que falamos antes também. Quando um jogador não consegue utilizar o relógio, dá para designar um assistente. Obviamente, o árbitro deve concordar com isso, né? No caso, por exemplo, de pessoas com alguma deficiência física, né? Foi comentado isso anteriormente. Ahn, tá, aqui questões do ritmo de jogo. Inclusive, vamos ver essas questões de ritmo de jogo na próxima aula. Eu tinha preparado essas questões para a próxima aula. Vamos ver aqui mais as questões das irregularidades, digamos, né? Ahn, Tá bom, essa questão bem fácil, né? Na hora determinada para o início da partida, deve ser iniciado o tempo das brancas, né? Tá, esta questão aqui. O regulamento específico da competição deve especificar previamente um horário de tolerância para o atraso, né? O famoso WO, né? Se não for especificado horário para atraso, é igual a zero, tolerância zero, né? Isso significa tipo um tempo para esperar o jogador, né? Obviamente o tempo daquele jogador fica correndo, fica em andamento, mas, por exemplo, se o tempo de tolerância for de 15 minutos e o jogador, dentro daqueles 15 minutos, não comparece ao salão do torneio, perdeu a partida, né? Ehm, tá. De qualquer forma, por exemplo, aqui, ó, vejam isso aqui que interessante. Se o regulamento técnico de um evento
especificar que o horário de tolerância para atraso não é zero, ou seja, 15 minutos, 1 hora, e nenhum dos jogadores estiver presente, o jogador com as brancas deve perder todo o tempo decorrido. Lembrem, iniciando a partida, começa a andar o tempo das brancas, né? O jogador das brancas deve perder todo o tempo decorrido antes da sua chegada, a menos que o regulamento técnico do evento especifique ou o árbitro decida outra forma. Ou seja, aqui o árbitro poderia decidir de outra forma. Vamos supor o seguinte: nenhum dos jogadores está no salão e o árbitro recebe por WhatsApp a mensagem de um dos jogadores falando que ambos estão no ônibus, mas teve um protesto e o ônibus está parado no trânsito. E ambos os jogadores estão na mesma situação. O árbitro poderia considerar, utilizando, digamos assim, o bom senso, quando ambos os jogadores chegarem, como eles estão vindo juntos, dividir o tempo. Tipo, chegaram com meia hora de atraso. Tá. Ambos começam com menos de 15 minutos. Vamos dividir esse atraso, pois vocês estavam vindo juntos e foi tipo um imprevisto, que o ônibus que vocês estavam vindo sofreu aí com um protesto que cortaram a rua. Isso acontece muito aqui em Buenos Aires, tá? Aqui em Buenos Aires tem protesto todo dia, tá? Mas é uma situação que estou imaginando agora para Capital, justificar que o árbitro decida outra forma. Como é que é, Laudelino? capital de país, capital de estado é onde tem treta. Nada mais novo. Tanto que sabe a história de Brasília, né? Era perto do mar, era no Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Mudaram para Sim, um sim. deserto no meio do nada, para o povo não incomodar. Para ninguém incomodar, né? Aqui na Argentina tentaram fazer isso na década de 80, mas não deu certo. O presidente que pretendia fazer isso teve que O povo antecipar foi as eleições. esperto. É. Ahn, tá. Prosseguindo aqui, tá? Então, imaginando alguma situação que poderia acontecer para o árbitro decidir de uma outra forma, o regulamento acaba permitindo que o árbitro possa decidir de outra forma. Tá, 6.8. Uma seta considerada caída, ou seja, que acabou o tempo do jogador, quando o árbitro observa o fato ou quando um dos jogadores faz uma reclamação. Claro, vamos supor o seguinte: estamos jogando uma partida, acabou o tempo de um dos jogadores, mas os jogadores continuam jogando, não perseveram. O árbitro, obviamente, percebendo, deve encerrar a partida, finalizar a partida, né? A mesma coisa iria acontecer se o árbitro percebe que a posição está em afogado ou checkmate, por exemplo, né? Tá, aqui. Perderá a partida 5.2.3. Perderá a partida o jogador que não completar em seu tempo o número prescrito de lances. Entretanto, a partida está empatada quando se alcança uma posição em que o oponente não consegue o checkmate por qualquer série de possível de lances legais. Aquilo que falamos antes, né? Que a posição está empatada quando não existe nenhuma possibilidade de checkmate, né? Então seria a única situação de a partida empata, mesmo acabando o tempo ou um dos jogadores abandonando, né? Se o adversário não teria como dar o checkmate, né? Hum, Professor, só uma dúvida. claro. A tolerância que você falou com relação ao atraso do jogador, ela se aplica no caso do tempo já estar correndo do relógio, e aí o jogador, depois de, sei lá, uns 15 minutos, ele perde automaticamente a partida, ou seria uma tolerância de atraso, tipo, só vou acionar o relógio depois de 15 minutos, porque a gente acordou que tem a tolerância de 15 minutos para acionar o relógio. Na verdade, o tempo de tolerância contabiliza a partir do horário previsto para o início da partida. Tipo, vamos supor o seguinte: a quinta rodada do torneio que estamos jogando inicia às 19 horas. E no Certo. regulamento consta que o tempo de tolerância é de 15 minutos. 19 horas e 15 minutos, quem não entrou no salão perdeu a partida, né?
É porque também tem casos de a negra acionar o relógio das brancas jogarem e passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, a branca não aparece, depois, sei lá, de um tempo o juiz diz, não, podem, você negras pode ir embora que já deu WO. Claro, porque passou tempo de tolerância, tipo, era 30 minutos, aquele jogador não apareceu, então o árbitro dispensa o jogador das pretas, no caso, falando, ó, teu Sim, para não ficar oponente esperando. perdeu a partida, você venceu, né? Inclusive, essa é uma situação interessante que estou lembrando agora. Mesmo nessa situação, o jogador precisa assinar a planilha, tá? Sim. Porque acaba sendo uma prova de que você estava presente. Então, você escreve na partida WO, se você tá de preta 0-1, se você tá de brancas 1-0, né? Tipo, você venceu. E Uhum. assina e entrega pro árbitro, tá? A súmula pro ar. É, porque na verdade a planilha acaba sendo um documento que comprova o resultado, né? Então, mesmo o teu oponente não comparecendo, você assina a planilha da mesma forma. Agora, inclusive, me lembrei disso, que sempre é importante assinar a planilha, tá? Acaba sendo Professor, o documento, né? Perfeito. professor, Sim, em relação à pontuação, então, recebe o ponto por ser WO. isso. E a situação do BAE? Porque, assim, você tem um grupo de alunos que está organizado por ordem alfabética, a maioria ali não tem rating, então ordem alfabética. O último jogador, e é ímpar, o último jogador é bye. A questão da pontuação, eu gostaria que você esclarecesse. Eu, Em caso de empate, o critério do bye, como que é? Na verdade, o critério de desempate, como considera seu bye? O Isso, buy normalmente não vale nada. Mas então, aí temos uma questão, porque acontece no Swiss Manager, dá para configurar isso, ou seja, como deve ser contabilizado o bye para o critério de desempate. E, na verdade, isso aí deveria constar no regulamento da competição. Essa que é a questão, tipo, no Swiss Manager, inclusive, uma das aulas, iremos aprender como mexer no programa oficial de arbitragem, né, que chama-se Swiss Manager. Eu vou mostrar o programa aqui e vou ensinar. E esse tipo de configurações, inclusive a ordem dos critérios de desempate, deve ser informada no regulamento da competição. Por exemplo, se o primeiro critério de desempate for confronto direto, o segundo for muchos totais, o terceiro for Sonnenborberger, que é um outro critério de desempate, também deve constar como se considera o bye e também o WO. Porque existe a possibilidade de considerar o bye, por exemplo, a vitória por WO, como, por exemplo, a metade dos pontos que o jogador fez no torneio. Existe essa possibilidade. Isso, na verdade, acaba sendo configurado no Swiss Manager e o árbitro ele pode optar, pode escolher como ele quer configurar o critério de desempate nessas situações. Digamos, não existe apenas uma possibilidade, fica a critério do árbitro, mas isso deve ser definido antes do início da competição, justamente para evitar que o árbitro acabe favorecendo alguém. É uma questão certo, importante. certo. Mas a questão, por exemplo, se for configurado que o bye vale menos, que culpa que esse jogador que iniciou a partida e é ímpar o número de participantes, e o nome dele é V, ou S, que seja o último ali. Então, bem entre aspas, que culpa ele teria de começar como bye e pontuar um pouco menos, né? Então, eu acho um pouco confuso quando tem isso. Sim, sim, por isso, assim, se o torneio for oficial, valendo ranking FIDE, aí ordena a classificação inicial pelo ranking, né? E o último jogador do ranking que ficaria de bye. Acaba sendo, em certa forma, injusto, digamos assim, na questão do critério de desempate, mas, por outro lado, aquele jogador tá ganhando um ponto no torneio, né? Tipo, tá começando aí ganhando, né? A primeira partida. Tem os prós e os contras. Digamos, por um lado, ganha uma partida sem jogar.
E digamos, ainda né? descansou uma partida enquanto os outros tiveram que jogar. Que também Descansou, sim, sim. tem o cansaço mental em partidas longas. Digamos, tem os prós e os contras, né? Se for um jogador, digamos assim, que ele está disputando os primeiros lugares e ele vai ficar chateado, ele vai pensar, mas isso aqui prejudica o meu critério de desempate. Mas, por outro lado, foi um pontinho, né? É que, infelizmente, quando for número ímpar, alguém fica sem, sem jogar aquela rodada, né? Digamos, sem jogar de verdade, né? Algum vai, terá inevitavelmente, né? Agora, se for todos contra todos e for número ímpar, aí todos irão descansar alguma rodada, todos irão ficar de bye em alguma partida, em alguma rodada, né? Mas é que infelizmente o sistema suíço, quando tem muitos jogadores, se for número ímpar, vai dar esse problema, mas não teria uma outra forma, ou pelo menos ninguém conseguiu resolver de uma forma melhor essa questão. E quando for número ímpar, irá acontecer isso, infelizmente, né? O Carlos Alberto está com a mão levantada aqui, pode falar. Você queria falar alguma coisa, Carlos? Eu também tenho uma dúvida. Se o Carlos não estiver por aí, eu queria Pode perguntar. falar, pode falar. Me parece que talvez o Carlos clicou aqui sem perceber. Eu acho que foi desde o começo da aula que ele levantou a mão. Ah, talvez tenha sido isso. A questão que eu queria saber é sobre o congresso técnico, que já levei algumas equipes para torneios e sempre tem o congresso técnico, mas eu nunca, sempre fiquei em dúvida com relação ao poder de decisão ou de definição que tem esse congresso técnico. Se ele pode ser superior ao regulamento do torneio, enfim, o que é que se é decidido nesse momento, o quão importante é isso. Eu sempre teve essa dúvida, assim. Queria que você Boa. passasse um pouquinho para a gente sobre esse momento do congresso técnico. Boa pergunta. Na verdade, nada pode ser superior ao regulamento, né? Tipo, nada. Torneio oficial valendo ranking internacional. Obviamente, nada poderia ser superior ao regulamento. Mas o Congresso Técnico, por exemplo, poderia mudar o seguinte: por exemplo, o horário das partidas, né? Tipo, no Congresso Técnico, alguém propôs o seguinte: eu gostaria que a quinta rodada, no lugar de ser às 21 horas, seja às 19, seja mais cedo, para não terminar tão tarde. Se todo mundo estiver de acordo, mudou o horário da partida, mesmo que conste no regulamento do torneio, o Congresso Técnico poderia mudar isso. Mas seriam esse tipo de questões, tipo horário das rodadas, por exemplo, né? Não teria como mudar alguma questão das leis da FIDE, né? Tipo, as leis não podem ser alteradas, não teria nada nem ninguém acima das leis, né? Digamos, né? Eh, essa questão do Congresso Técnico seria essas questões, né? Por exemplo, o horário das partidas que poderia ser alterado, né? Mas apenas essas questões, digamos. Tanto que muitos jogadores não aparecem no Congresso Técnico, né? Quando eu organizava torneios, na época que eu morei em Goiás, eu fui um dos fundadores do Clube de Xadrez de Goiás e organizávamos muitos torneios. E fizemos o seguinte para o pessoal comparecer ao Congresso Técnico. No folder, no regulamento do torneio, colocávamos o seguinte no cronograma. Colocávamos, por exemplo, às 14 horas, congresso técnico e a continuação a primeira rodada. Ou seja, não especificávamos o horário da primeira rodada. Colocávamos apenas que seria depois do congresso técnico. Então, o pessoal ficava, tipo, com aquela preocupação, mas quanto tempo irá durar o congresso técnico? Porque se demorar 5 minutinhos, às 14 horas preciso estar no salão para jogar. Se demorar meia hora, 14h30 posso chegar para jogar. E aí percebemos que fazendo isso, todo mundo chegava no horário das 14 horas. Fazíamos um congresso técnico rapidinho, de 5 minutos, tipo, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão aqui? Não tinha nenhum problema, pronto, começava a rodada. Agora, tem muito torneio que coloca o seguinte, por exemplo, Congresso Técnico às 14 horas, primeira rodada às 15.
pode apostar que 90% dos jogadores irá chegar às 15 horas para jogar. Não vai comparecer no congresso técnico. Então, enfim, se vocês forem organizar, acredito que trata-se de uma boa sugestão, né? Tá, pessoal, avançamos bastante aqui com o regulamento, apesar que, que falta, mas foi bem legal que vocês comentaram muitas situações que vivenciaram em torneios. Acredito que isso facilita muito, pois nada melhor que um exemplo que alguém tenha vivenciado, né? Apenas vamos terminar essa questão aqui, antes do artigo 7, que fala sobre as irregularidades. Podemos continuar semana que vem. Semana que vem continuamos aqui continuam comigo, né? Aqui, 6.11.4, o jogador que pausa o tempo a fim de procurar a arbitragem, o árbitro deve determinar se realmente tinha alguma razão, tinha algum motivo, se realmente estava justificado pausar o tempo, né? Porque também poderia acontecer do jogador que está com pouco tempo pausar o tempo e inventar alguma reclamação apenas para ficar pensando na posição, tá? Então o árbitro precisa avaliar isso. Estava realmente justificado que aquele jogador pause o tempo? Então, é esse tipo de situações o árbitro também deve avaliar. Aqui, apenas para finalizar o artigo 6º, são permitidos no salão telas, monitores, tabuleiros murais, mostrando a posição atual da partida, do tabuleiro, os lances e o número de lances feitos completados. E também, tipo a transmissão, né? Inclusive o torneio que eu joguei, que eu falei bastante desse torneio hoje, semana retrasada no Brasil, estavam transmitindo e no local do evento, que foi no Teatro Municipal, tinha um telão onde estavam apresentando as partidas. As pessoas que queriam assistir a competição iam para o teatro, ficavam nas arquibancadas, como os tabuleiros ficavam muito distantes, pois estávamos jogando no palco, as pessoas podiam acompanhar as partidas olhando aquele telão, que era a transmissão em direto, né? Então, hoje em dia, a tecnologia facilita este tipo de coisas, que muitas vezes serve para o evento, digamos, ser melhor organizado, para o pessoal assistir às partidas, acompanhar, inclusive até para possíveis patrocinadores, tipo, muitas vezes o organizador consegue apresentar isso na prefeitura para algum possível patrocinador privado, mostrando, olha, aqui as partidas são transmitidas para o mundo todo. No torneio anterior tivemos, sei lá, 5.000 pessoas assistindo às transmissões. Então, isso acaba sendo um recurso que antes não existia e que hoje em dia facilita para captar, digamos, possíveis patrocinadores, né? Tá, semana que vem, pessoal, prosseguimos aqui com a leitura do regulamento a partir do artigo 7º. E aí, semana que vem, finalizamos aqui a leitura do regulamento e depois, claro, iremos falar sobre questões sobre as questões do Swiss Manager, que aí será muito útil para vocês aprenderem ou aperfeiçoarem como realizar o emparceramento, como utilizar o programa oficial da arbitragem, pois para os torneios oficiais, valendo o Ranking FIDE, o único programa autorizado pela Federação Internacional é justamente esse programa que eu disse, o Swiss Manager. Muito bem, pessoal. Então, continuamos semana que vem. Agradeço a participação de todos. Gostei muito aí dos exemplos que vocês comentaram. Como eu disse, me parece que isso acaba sendo muito útil realmente para compreender melhor um pouco, chamemos o espírito das regras. Não sei se a palavra propícia, mas para compreender melhor, né, qual a ideia do regulamento, e sempre essas experiências servem, esse intercâmbio de experiências, né? Então, pessoal, boa noite para vocês. Continuamos próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos. Até a próxima.
Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, até mais.